Pode, mãe? Pode! Oi, gente! Tudo bem, gente? Hoje é o nosso primeiro podcast. Nós estamos muito felizes em apresentar para vocês. Tem muita coisa legal hoje. Exatamente. Hoje começa aí a nossa grande estreia que a gente falou tanto para vocês. Finalmente chegou o dia e a gente vai conversar muito hoje. Vai ter um pouquinho de emoção, um pouquinho de barulho, porque afinal de contas aqui tem mães conectadas e tem criança para todo lado, tem barulho, tem tudo. O importante é o conteúdo. Exatamente. Então, bora lá? Nosso podcast de hoje, nós vamos fazer uma entrevista muito bacana com Marcela. Nós vamos falar sobre 4 partos cesárea. Jesus amado! E nós vamos falar sobre como foi cada um deles. Parto. Gente, muitas mamães sofrem demais com os partos, né? Tem parto cesárea, tem parto normal. E ela vai explicar um pouquinho pra gente como que foi as 4 cesáreas. E aí, coleguinha, fala pra gente como que foi o seu primeiro parto, a sua experiência. Compartilha aí com as mamães que já fizeram cesárea e que vão fazer, né? Muitas mães que têm medo da cesárea, que não sabem tem um tabu, né? Exatamente, não sabe como vai ser, estão morrendo de medo. Assim, gente, tem muitas controvérsias, né? Varia de mulher para mulher. Tem mães que acontecem algumas coisas, tem outras que não. Mas é legal a gente compartilhar, assim como a Marcela vai compartilhar com vocês o relato dela, vocês podem compartilhar com a gente, deixando nos comentários como foi. Dúvidas, né? Dúvidas. O que vem na nossa cabeça, né? Quando a gente fala de parto cesárea, a gente já pensa, poxa, vai cortar 7 camadas da pele, né? Vai ter aquela anestesia, aquela agulha enorme e tal, vai na coluna, você tem aquele medo. Mas tudo dá certo no final. O importante é isso, né? Está todo mundo com saúde. O importante é isso, que no final tudo deu certo. É isso aí. Então fala pra gente como foi a sua primeira experiência. Bom, a Rafinha, há 11 anos atrás, tava com tudo agendado, tudo marcado, o parto. E foi engraçado porque 1 hora depois que eu cheguei em casa, minha bolsa estourou. Eu tinha ido para o hospital para marcar o horário, eu já tava com tudo certo, tudo agendado. E aí, do nada, eu falei assim, gente, estourou minha bolsa. No mesmo dia, eu voltei pro hospital. E aí a Rafa nasceu quando eu completei 8 meses. No dia que eu entrei no 8º mês, ela nasceu. Então, como ela nasceu prematura, ela precisou ficar 45 dias na neonatal, na UTI, ela foi entubada, ela precisou realmente passar por um tratamento, ela teve paradas cardiorrespiratórias, e como sequela do parto prematuro ficou a vista, né, a visão. Hoje ela usa óculos de grau de 4,5, 3,5 e tá diminuindo, já foi 6, agora tá baixando, né, fazendo tratamento. E foi isso, da Rafa realmente foi muito chocante, porque foi, poxa, seu primeiro filho, né, você quer ter ele, pôr no colo, levar para casa com você, chegar em casa naquela primeira semana. A gente não viveu isso, a gente não teve essa experiência do primeiro filho, porque foram 45 dias eu indo para o hospital de manhã, de tarde, tirar leite, ficava só no horário da visita, não podia ficar internada com ela. A gente ia várias vezes no dia para o hospital. E foi
difícil essa fase. Bem próxima ao Natal, então era uma fase que eu tinha muito medo. Que eu olhava e falava assim, meu Deus, eu não vou ter minha filha aqui. E teve um momento que em casa, com a minha família, eu até cheguei e falei assim, desisto. Minha filha não vai sair desse hospital. Desisto. E foi difícil. Porque foi o primeiro filho, então você tem todo aquela glamour, né? Nossa, meu primeiro bebê. Você tá tudo prontinho, quartinho, a roupinha. Você sonha em chegar com o seu nenenzinho da maternidade e falar assim, pronto, você tá em casa e agora a gente vai viver essa experiência juntos. E aí você não teve esse momento, mas você também pode agora, né? Depois de 11 anos, agora você pensa, poxa, passei por uma experiência que foi difícil, mas valeu a pena. Tenho a minha filha aqui, tá saudável. Tem muitas mães que a gente para pra pensar que depois do parto, elas não conseguem voltar pra casa com seu neném. O importante hoje é que ela tá aí com você, 11 anos, passaram, muitas coisas boas e bonitas vieram. Partiu pro segundo. Partiu pro segundo. Então conta pra gente agora, depois que você passou por essa experiência, que foi difícil, da Rafinha, como foi o segundo parto? Você já tinha experiência do primeiro, aí você engravidou. A primeira coisa que veio na sua mente quando você descobriu que você estava grávida? Bom, primeiro, antes de eu engravidar, eu perdi um. Então, quando eu fiquei grávida da Júlia, eu fui fazer a ultrassom, eu já tinha aquilo na minha mente que eu já estava grávida. Tanto que quando eu cheguei na ultrassom, o médico fez o exame e falou assim, olha, gestante você está, mas a gente não sabe se vai desenvolver, até porque eu tinha perdido 6 meses antes. Depois da Rafa, eu perdi um bebê. E aí, o médico falou, daqui 15 dias você volta e a gente faz de novo essa ultrassom pra ver como que vai ficar. E com 15 dias eu voltei realmente, ela tava lá, o coraçãozinho tava batendo, ela tava desenvolvendo, então foi uma emoção assim, ufa, consegui. Que legal. Você tinha planejado a Júlia? Tinha, a Júlia então queria. Foi. A Júlia eu quero ter um bebê, e aí você já tava certinho, já tinha feito exame em casa, aquele que normalmente a mãe quando descobre já tinha feito. Vou fazer o meu exame de farmácia. Já. A Júlia já foi, tanto a Rafa quanto a Júlia foram planejadas, as duas. E aí eu tive todo o processo da gestação, foi tudo dentro do normal, eu não tive problema nenhum na gestação da Júlia. Ela tentou, né, eu tive um pequeno quadro aí dela querer nascer prematura, como já tinha acontecido o caso da Rafa anteriormente, então o médico acabou me dando um remédio pra segurar ela e tal, e foi tudo bem. Só que ela é muito agitada, né, então desde a barriga. Inclusive, ela nasceu bem antes. Ela nasceu 2 dias antes do meu casamento. Exato. Essa seria a minha madrinha de casamento, e agora a Júlia resolveu passar 2 dias antes. Melhor, né, gente? Se fosse lá na hora do sim, ela falava, para, chega, minha filha vai nascer. Acabou, vai nascer, corre todo mundo no hospital. Mas e aí, fala pra gente, como foi o momento que você chegou no hospital? Né? Você já tinha estourado a bolsa? Não, eu não tinha estourado a bolsa, mas eu tava todas as dores do parto. Só que as contrações. As contrações, mas eu nunca tive dilatação, não tinha dilatação. E aí, o exame do cardiotoco detectou que ela tava com braquicardia. Nossa. Então foi aquele parto de urgência, assim, foi às pressas, foi tudo muito corrido. O tempo que o Rafa levou pra fazer a minha internação, ela nasceu. Ele chegou na sala, assistiu o parto, já tava no colo da enfermeira. Então, assim, essa foi assim, 15 minutos, ela, nasceu. Então, mas graças a Deus foi tudo bem, ela não precisou ficar no hospital. Não precisou ficar, foi tudo bem, ela veio pra casa comigo, graças a Deus. Tive essa experiência de vir pra casa, e foi isso, assim, foi tudo de bom, a processo, assim, o crescimento dela, aqueles primeiros meses, foi tudo dentro do normal, tudo como realmente tem que ser, totalmente diferente da Rafinha, né? Já uma experiência totalmente diferente, bem emocionante, né? Já. E aí, não contente? E aí me veio a Manu. A Manu foi uma surpresa, então a Manu não estava no planejamento de vamos ter mais um. Não. A Manu, eu descobri ela 2 dias antes do meu aniversário. Que presente, hein? Eu falo que ela foi meu presente de aniversário e presente de Natal, porque eu descobri ela 2 dias antes do meu aniversário e ela nasceu 2 dias depois do Natal. É verdade, que inclusive você tinha ido na minha casa visitar a Helena, né? Você chegou lá pra visitar a Helena
barrigão. E ela nasceu 2 dias depois. 2 dias depois. Aí a Manu, eu fiz um pré-natal totalmente no alto risco, já, por conta que só tinha 1 ano e pouco, tinha muita diferença, assim, quer dizer, pouca diferença de tempo de uma cesárea pra outra. Que é um risco. Que era um risco, porque da Júlia, na minha cabeça, eu achei que eu ia ter um parto normal, mas teve que ser cesárea porque foi um parto de emergência. Então, para os médicos, eu não teria a possibilidade de ter um parto normal no terceiro, por conta das 2 outras cesáreas que eu já tinha. Então, seria muito arriscado eu ter um parto normal. Então, a Manu eu já fiz totalmente no alto risco, todo meu gestação lá e tal. Então, foi muito tranquilo, não tive diabetes gestacional, não tive pressão alta, não tive nada disso. Maravilha. Foi tudo tranquilo, muito maravilhoso, a gestação em si. E ela nasceu de 8 meses. Todas elas são todas, né? no GI. Nasceu de 8 meses. E aí, eu fui pro hospital com dores igual a Júlia. Dilatação também? Sem dilatação, 0 dilatação. E aí a médica optou naquele dia, falou assim, não, você tá sofrendo, tá com muita dor, então dá pra nascer, vamos fazer a cesárea. E aí lá vou eu, de novo, sem preparação nenhuma, partiu cesárea, né? A terceira cesárea. Misericórdia. O que passa na sua cabeça numa sala de cirurgia, a gente passa assim um filme na cabeça, assim, o que passou na sua cabeça, todos esses momentos que você entrava na sala de cirurgia, mesmo sabendo que era para um momento tão especial que era ter as suas filhas, né? Vai vir ao mundo mais uma flor, mais um desejo, assim, né? Mais uma menina. Mas o que passava na sua cabeça nesse momento? Ao mesmo tempo era a sensação de alívio, porque estava chegando, né? Eu consegui passar pelo processo da gestação inteira e tudo bem, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha medo, eu tinha receio, porque não era a minha terceira cesárea, eu já tinha tomado a RAC pela 3ª vez, né? Tanto que eu tive uma complicação no parto dela. Então, no processo aí, no decorrer da cesárea, ela nasceu bem, ela chorou. Sempre, eu em todas as vezes, por que ela não chorou ainda? Tem aquela expectativa, né? Aí vem, e aí você escuta aquele, lá no finalzinho, só no fundo e tal. E a enfermeira vem e te mostra. Nenhuma delas eu consegui pegar no colo, aquela sensação de pegar e pôr no peito, tirar aquela foto, sabe? Aquela famosa momento, né? Eu tô aqui na maternidade, acabei de ganhar meu bebê. Nenhuma delas você conseguiu. Nenhuma delas eu consegui. Porque a Júlia, por conta que ela nasceu com braquicardia, a Rafa, porque já foi direto pra incubadora, e a Manu, porque eu tive hemorragia durante o parto. Então, na hora do parto, eu tive essa complicação. O Rafa conseguiu assistir o parto da Manu e tiraram ele da sala junto com a Manu quando eu tive a complicação. Me conta uma coisa, no momento que você tá lá, exceto o que você falou da Júlia, que nasceu muito rápido antes do Rafael entrar, como que o Rafael reagia no momento do parto? Porque esse com certeza é um dos assuntos que a gente pode discutir depois, que vai gerar um tema, os maridos na hora do parto. Me conta, como que era a reação do Rafael no momento dos partos, exceto da Júlia, que foi muito rápido. Rafaela, Manu. A Rafa, ele quase desmaiou, né? Eu só escutei o médico falar, pega o banquinho pro pai, porque ele vai desmaiar. Então, ele fala até hoje que ele nunca tremeu as pernas, e quando a Rafa nasceu, foi a primeira vez que ele tremia inteiro. Deus tá vendo. E foi isso. Ele fala que essa parte pra ele, assim, da Rafa, que foi a primeira filha, ele tremeu na base, vamos dizer assim. Né? Não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que vai acontecer. E era tudo muito novo, não era pra nascer naquele momento, foi nascer, né, antes, e como que ia ser essa experiência, aí já vê ela, vai pra incubadora, aquele processo todo difícil, mas ele fala que naquele momento, assim, foi bem tenso, e eu lembro do médico falar isso, realmente, falou pra enfermeira, pega o banquinho pro pai, porque ele vai desmaiar. Que demais, né, gente? Mas deve ter sido uma emoção muito grande, né? Foi. E aí, passando da Manu. Aí, na Manu, eu tive essa complicação no parto. Aí, a enfermeira tirou ele de dentro do quarto com a Manu, no colo. Ficaram numa sala reservada, né? Lá, esperando. E eu não lembro muito, assim. Eu lembro que o médico falou pra mim
que estava aplicando algumas medicações. Passou isso, eu lembro que eu apaguei ali eu já entrei num sono e o Rafa, minha última memória realmente é do médico pedindo para ele sair da sala com a neném no colo, e depois, quando ele veio, o doutor Fernando, anestesista, até nunca vou esquecer o nome dele, quando ele veio e me acordou, batendo no meu ombro, falando... Luizinha, parabéns, você foi muito forte. Se fosse outra, eu não tinha conseguido. Então, naquele momento, eu entendi que algo de ruim tinha acontecido. E aí, dali, eu fui para a salinha do lado, onde o Rafa já estava com a Manuzinha no colo. E no dia seguinte, eu levantei toda feliz da vida, né? Levantei, tomei meu banho sozinha, levantei sozinha da cama. Só que assim, eu tinha tomado muita anestesia, porque a minha anestesia não pegou fácil de primeira, né? A cesárea, a hack. Então não pegou fácil. Então eles deram outras medicações para mim. E eu ainda estava anestesiada naquele momento. E todo mundo no hospital falando assim, nossa, nem parece que você fez uma cesárea, porque você já tá, né? Saltitando. Exatamente. Só que no dia seguinte, aí a pessoa não conseguia nem mexer o dedinho do pé, porque a dor foi realmente intensa. Aí depois foi tranquila, a Manu em casa. Mas aí foi de boa também, porque aí vocês foram pra casa, Sim. Também tranquilos, né? Então você teve essa oportunidade também de voltar com a sua bebê. Uma coisa eu preciso falar. Quando eu estava ainda lá no hospital, ainda tinha acabado de sair da cesárea, eu mandei uma foto pra minha irmã. Tem tanto que eu sei o dia, o horário que eu entrei, saí da sala de cirurgia por causa dessa foto. Eu fiz uma selfie com a minha irmã, anestesiada. Tem que ser blogueira mesmo. Naquele momento eu anestesiada e fiz uma foto. E no dia seguinte que a minha irmã foi me visitar, eu dormindo, eu olhei pra ela e falei assim, Lídia, arrumou os seus lápis de cor? Porque hoje você tem aula. Meu Deus. Trouxe os seus lápis de cor? E ela, que é, menina? Vai dormir. E tipo, isso marcou a gente, sabe? Tanto que eu e ela, a gente brinca hoje, em todos os partos, a gente brincava muito e falou assim, e aí, trouxe lápis de cor hoje? Marcou esse momento pra bacana, gente. né? Muito bacana quando você tem uma rede de apoio que também você sabe que você pode contar, principalmente, é justamente aí que entra aquela pergunta que eu te fiz. No momento que você entra pra sala de cirurgia, o que passa na sua cabeça, mas também as pessoas que estão por trás, né, que ficam preocupadas, que fica em oração, que fica aquela expectativa, porque não sabe realmente o que vai acontecer. A partir do momento que você entra ali, você está na mão de uma equipe, né, que você confia, e na mão de Deus para quem tem uma religião, uma crença, enfim, né? Então, aquele momento marca demais. Marca você, marca quem está com você, marca quem está nos bastidores, e enfim, tá por né? trás. Então, mas graças a Deus deu tudo certo. Mais uma para casa, tranquila. Eu estava com 3 fortes emoções ali, estava tudo tranquila. E chega quem? A quarta! Misericórdia, mulher, você é corajosa, hein? 3 vezes, 7 camadas e não vai para uma quarta. E aí, como foi? Eu fui orientada médica, né, que falou que eu não poderia ter mais filho, que seria algo muito arriscado pelo quadro que eu tive da Manu, que caso eu tivesse um outro filho, talvez eu tivesse uma complicação muito mais séria e talvez eu nem conseguisse resistir ao parto. Só que eu não me apeguei nisso. Nos primeiros meses, sim, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei realmente com medo absurdo quando eu descobri. Tanto que eu descobri a gravidez, eu já estava com 2 meses e meio. E você já tinha passado também por muitas coisas, né? Só de lembrar, já o próprio corpo já te fala, pera, já deu um alerta. Olha, fica esperta, porque já passou por muitas coisas. Isso. E aí, mas então, como que foi o momento da descoberta da Laura? Você não estava preparada, você não tinha planejado, você já estava com o seu corpo e sua mente ali, né, sabendo que você não poderia ter um quarto, porque você já tinha passado por diversas coisas. E aí, no momento que você descobriu que você estava grávida do 4º, mais uma gravidez, o que veio na sua cabeça primeiro? Foi engraçado, porque foi um dia depois do Dia dos Pais, então eu passei mal na segunda-feira o dia inteiro, só que eu achei assim, caramba, extrapolei ontem no churrasco. Misericórdia, porque eu comi muito. Só que chegou a noite, eu senti um enjoo diferente. E aí foi engraçado isso, porque aí me veio aquela memória, né? Esse enjoo é muito cara de gravidez. Eu falei, não é possível. Aí, aqui, quando eu tinha escritório em casa, né? Então, eu liguei para uma das meninas e falei assim, meninas,
como que tá a menstruação de vocês? Desceu? Que, tipo, sabe aquele ditado, né? Mulher, quando trabalha junto, é uma semana cada uma. É incrível, sim, mas isso acontece. Muitos não acreditam, mas é verdade. É verdade, é real. Então, eu falei assim, Lê, como que tá? Eu falei assim, ixi, mas já veio, já foi, a sua ainda não. Eu falei, meu Deus. Aí eu abri o aplicativo no celular e falei, atrasado. Aí eu falei, não é possível. Aí eu liguei pro Rafa e falei, Rafa, passa na farmácia, traz um teste. Mas, tipo assim, eu já tenho certeza que eu tô grávida. E aí ele, putz, não acredito. Aí, ele chegou em casa com o teste, falou, faz aí, mas imagina, não. Cara, eu nunca vi um teste subir positivo tão rápido na minha vida. Eu só fiz o xixi, só faltei poder fazer assim, positivo. Eu falei, meu Deus. Misericórdia. Eu fiquei sentada assim, sentada. Aí ele chegou perto de mim, eu com o negócio na mão, eu... vai. Toma vida. Aí ele colocou a mão na cabeça e... Não. Eu falei, parabéns. Aí ele sentou no sofá, ficou. Aí eu sentei do lado dele e a gente ficou, tipo, e agora? Ferrou, mano. Falei, não tem espaço no carro, não tem espaço na casa. Vai ter que criar, vamos embora. Onde come 3, come 4. E aí, assim, a gente foi, né? E aí veio a gestação. Aí na gestação da Laura eu já tive um monte de complicação. Foi aquilo que a médica já tinha me orientado lá atrás. E você já estava totalmente ciente, né? Das que teria essas complicações. Então eu tive diabetes gestacional, eu tive pressão alta. A Laura quase nasceu de 24 semanas. Eu tive que tomar remédio para segurar ela. Eu tive que fazer repouso absoluto por um bom tempo. Eu me afastei do meu trabalho porque eu, como arquiteta, é um trabalho que exige muito e é muita cobrança e eu não conseguia mais lidar com o meu cliente como uma conversa normal. Então, tudo que ele falava, aquilo já me deixava nervosa, já me tirava do sério. Lógico que a gente pensa assim, são os hormônios, é isso, aquilo. Era um mix de muitas emoções naquele momento. Então, eu tive que me afastar do trabalho porque eu não conseguia mais lidar com ele. E por conta disso eu tive muito estresse e isso acabou provocando, né, na gestação, refletindo na gestação. E no caso da Laura quase nasceu de 24 semanas, então eu tive que realmente ficar um bom tempo aí deitadinha. Você teve que abrir mão da sua profissão, você teve que abrir mão de muita coisa. Até as coisas do Instagram mesmo eu abri mão, eu fiquei um tempão fora da rede. Porque a partir do momento que você descobre que você já tem ali um serzinho crescendo dentro de você, a única coisa que você se importa, assim, né, que você realmente dá valor é aquele momento, é cuidar, é preservar, é zelar, e o resto pode esperar, né? E aí agora eu te pergunto, então, com 4 meninas, 4 cesáreas, 4 experiências completamente diferentes, como que essa já é pra você? Ela arregaça? Muito. Muito mesmo, muito. Até porque no parto da Laura, foi o parto mais difícil das 4, foi realmente o parto que eu falo que naquele dia, era 4:30 da manhã quando eu levantei, que fui tomar meu banho, me arrumar pra ir, porque a Laura, por incrível que pareça, ela chegou aos 9 meses. Então, inacreditável, né? Inacreditável. Mandei mensagem pra você já tá no hospital? Eu estou saindo ainda. Eu não acreditei. Falei, meu Deus, você já tinha que estar no hospital. Então, assim, ela chegou até o 9º mês e eu fui toda arrumadinha, bonitinha. Foi a primeira vez que eu consegui ir para um hospital arrumadinha, com a malinha pronta, já com tudo, horário marcado, tudo certinho. Naquele dia eu orei muito. Eu pedi muito para Deus para que abençoasse a equipe médica que fosse me atender, que estivesse presente, que estivesse ali do meu lado, porque eu tinha esse medo dentro de mim, porque eu já sabia das complicações, né? E eu já tive o quadro total na gestação inteira já complicado. E quando chegou lá na hora, eu tive a cesárea, eu fiz a laqueadura junto com a cesárea, junto com o parto. Então, assim, naquele momento, deu tudo certo. Eu fiz o meu parto, foi tudo normal, e eu fui pra salinha do lado com a Laura, passar pela fase anestesia para depois subir pro quarto. Naquela hora ali, 1h30 depois, eu tive uma hemorragia muito séria. A segunda vez, né? Segundo parto com hemorragia. E aí, nessa hemorragia muito séria, eu lembro que a enfermeira depois, né, ela veio conversar comigo, e a enfermeira chegou e falou assim, eu ouvi uma vozinha, eu tava saindo pra almoçar, e alguma coisinha falou no meu ouvido, vai olhar aquela última paciente no último leito. E eu lembro dela chegar perto de mim e falar assim, mãezinha, eu vou levantar seu lençol pra ver como tá seu sangramento. Nesse momento ela levantou e eu já tava numa poça de sangue. E eu já tava assim, muito fraca, eu tava
pálida, só que na minha cabeça, Tava eu tudo acabei bem, tava de sair, tava anestesiada, então tava tudo bem. Pro Rafa também, eu tava pálida, mas pra ele era o processo da anestesia que tava passando ali naquele momento, né? E aí tiraram ele do quarto de novo, a bebê tava numa incubadora, porque ela nasceu um pouquinho cansadinha, então ela ficou lá, mas eu lembro que foi com as minhas últimas forças que eu tive naquele momento, que eu olhei pra enfermeira, porque eu tava muito fraca, eu não conseguia mais falar, minha voz não saía mais, eu não conseguia mais reagir, eu só levantava o dedinho e falava, ok, e naquele momento que ela veio e falou assim, mãe, eu tô aplicando umas injeções na sua perna, você não tá sentindo porque você não tá anestesiada, mas eu tô aplicando aqui na sua perna. Eu escutei quando a médica falou assim, você teve parto normal ou cesárea? E aí ela respondeu cesárea, e eu só fiz assim com o dedo. Eu falei assim, nossa, mas você tá dilatando, você tá com 4 dedos de dilatação. E eu, tipo, na minha cabeça, né, mas eu nunca dilatei na minha vida, em todos os meus partos, eu nunca dilatei. E aí, eu peguei na mão dessa enfermeira e falei assim, olha, eu tenho 3 filhas em casa e essa que acabou de nascer. Faça o que quiser fazer comigo, mas não me deixe embora. Imagina o coração dessa enfermeira, né? Esse momento que, para eles que trabalham com essas pessoas no leito, enfim, para eles estão lidando com vida, eles estão ali se dedicando completamente para salvar as pessoas, né? Para que elas entram lá, muitas, entre a vida e a morte, e eles estão ali com todo o amor do mundo para evitar com que isso aconteça, né? E ela ter esse sentimento, ter sentido isso e ter você nesse momento se agarrando a ela, né? Pedindo para que ela salvasse a sua vida. Imagine essa emoção que foi. Tanto para você quanto para ela, né? E aí, nesse momento... Não, eu só consegui falar isso e eu dormi. E foi o melhor sono da minha vida. Você apagou completamente. Eu apaguei. E eu tenho essa sensação de que foi o melhor sono. Pra mim, a minha sensação é que realmente eu dormi. Então, foi um sono, assim, você maravilhoso. Quanto tempo mais ou menos? Não sei. O Rafa fala que foi quase 1 hora. Mas foi um sono, assim, muito gostoso. Sabe? Foi um sono que eu me senti confortável, calma, tranquila, um aconchego, uma coisa muito boa, uma sensação muito boa. Você sentiu que você estava em outro lugar? Em outro lugar. Dali? Em outro lugar. E aí lugar. Só que eu ouvia tudo à minha volta. Eu sabia, eu tinha consciência. A sua consciência estava minha consciência estava, mas eu mesma, o meu sentimento que eu tenho é que foi de um sono muito gostoso. Um sono que eu nunca tive na minha vida. Sabe? Então, às vezes eu até brinco, eu fui lá, conversei com Deus e voltei. Você falou pra ele, pelo amor de Deus, me deixa voltar pra minha família. Eu acho que ele falou assim, filha, isso é muito difícil, volta pra terra que eu não pode vir. Com certeza, isso ele deve ter falado, fica lá que eu ainda não tenho estrutura pra você. Ainda não passei com o psicólogo pra te ajudar isso. Verdade. Mas então, graças a Deus deu tudo certo. Você voltou pra casa com mais uma florzinha. E eu posso te dizer que eu voltei diferente. Não sei como, não sei te explicar, mas eu voltei uma pessoa totalmente diferente. Você passou por uma experiência totalmente diferente, né? E agora você tem uma noção de tudo que essa bagagem que você trouxe e que você tem assim, não digo um dever, mas você tem aquela oportunidade de viver com as suas filhas coisas que talvez você não conseguiu ainda devido à profissão, devido à correria do dia a dia, porque a gente sabe que ser mãe é complicado, tem casa, tem filho, tem diversas obrigações, e agora você tem essa oportunidade de você construir com as suas filhas momentos, né, que você não teve antes. E que agora você vai se agarrar a isso e ser uma mãe completamente diferente. Totalmente. Já passei diferente. Né? E me fala uma coisa, o que você diria para as mamães que têm essa intenção de fazer lacradura? O que você diz para elas, você que passou por isso? Lacradura também é difícil? É difícil. A cesárea. Eu fui preparada para cesárea e achando que as dores que eu ia sentir eram somente as dores da cesárea. Só que não, você sente a dor da cesárea e você sente a dor da laqueadura, que é totalmente diferente, né? Então, assim, quer fazer a laqueadura? Apoio, sabe que é o melhor para você, faça, mas vá nessa consciência de que não é fácil e que o processo que você tem de uma cesárea é um e o da laqueadura é outro. Os dois juntos é difícil. Então, assim, o tempo que você ficaria no quarto, deitada, repousando, é dobrado. Né? Os cuidados que você tem com uma cesárea com a laqueadura junto é dobrado. Então, não é fácil. Eu falo que hoje eu tô bem,
né? Até porque já vai fazer 3 meses. Mas o primeiro mês eu falo assim, gente, pra que eu fui inventar de fazer a laqueadura? Eu devia ter mandado só serrar o negócio do marido e tava tudo certo. E ele que sofreu, né? E ele que sofreu essas consequências dele. Bom, então, diante de tudo isso, a gente tem muitos outros temas para puxar desse podcast de hoje, dessa super entrevista, né? Vão vir outras coisas, vão vir especialistas até pra gente conseguir aí responder algumas perguntas que com certeza vai surgir. Isso. E a gente fica pro próximo com Pode, Mãe? Claro que pode! Gente, muito obrigada e até a próxima! Uhul!